Avó revela segredo chocante. Irmão a abusava enquanto pai assistia ao sofrimento. A casa de Valentina emanava um cheiro de mofo e passado, como se as paredes soubessem de segredos que foram sussurrados entre os sorrisos de sua avó. Com a morte da matriarca, a jovem retorna ao lar de sua infância, um lugar que sempre foi uma mistura de amor e mistério. Ao cruzar o umbral, o ar pesado parecia pulsar, carregando memórias do que uma vez foi um refúgio, mas agora, com a ausência da avó, a casa estava mais vazia, mais sombria. Os rostos nas fotografias pareciam vigiar cada passo dela, cada movimento. Enquanto explorava os cômodos cobertos de poeira, Valentina se deparou com um pequeno diário, escondido entre livros empoeirados na estante. A capa era de couro desgastado. Suas páginas amareladas gritando por atenção. Algo dentro dela pressionava a abrir. Com mãos trêmulas, começou a ler e seu coração disparou ao descobrir que cada linha exibia uma história que nunca imaginou. As palavras revelavam os horrores que vivera, não como as aventuras da infância que sua avó sempre lhe contara, mas como gritos silenciosos de dor. Meu irmão sempre foi o favorito, começou. Valentina sentiu um nó na garganta, lembranças de visitas passadas, risadas nas tardes ensolaradas. Agora parecia um manto escuro cobrindo a verdade. Seu irmão, o prodígio da família, tinha se tornado o mais aterrador dos monstros. E seu pai, aquele que deveria protegê-la, assistia em silêncio. À medida que avançava nas páginas, Valentina percebeu que sua avó também havia sofrido. Um ciclo de dor se formava e a juventude inocente transformava-se em uma sombra densa e sufocante. O diário revelava uma história de cumplicidade que a deixava tonta. O olhar de conivência do pai, um eco distante que permeava todas as suas memórias. Valentina se sentiu esmagada sob o peso daquela revelação. Olhando pela janela empoeirada, o universo parecia tão distante. A luz do sol tentava entrar, mas as cortinas pesadas filtravam sua luminosidade de modo a dar um ar de tristeza ao ambiente. Valentina começou a pensar em sua vida, em como essas verdades poderiam arrancar de vez a ilusão de um lar amoroso. E se a verdade fosse a única maneira de romper com o ciclo? Ela precisava de ajuda. Um terapeuta poderia ajudá-la a entender a confusão que a engolia. Então, Valentina decidiu confrontar seu irmão. A ideia a apertava o peito. Aquele sorriso encantador e a presença carismática dele, que sempre a protegera, agora se tornavam a face da traição. A dúvida a atormentava. Expor a verdade significava destruir o que restava da família? O amor que ela tinha por eles poderia sobreviver a um choque tão devastador? Essa jornada não teria volta. Com uma determinação que não sabia de onde vinha, Valentina estava prestes a dar o primeiro passo rumo à verdade. Mas o que ela encontraria lá, na escuridão daquele confronto? E se essa verdade se revelasse ainda mais letal do que a dor que já carregava? A sombra da dúvida se instalou em seu coração. Como quebrar um ciclo de dor sem se perder completamente no processo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Valentina lutava com suas próprias emoções, um impulso quase incontrolável a levou a sair de casa. Ela precisava de ar, de espaço, de compreensão. A profundidade das revelações a sufocava, e tudo o que ela desejava era um momento de clareza. As ruas que cercavam a casa materna eram familiarmente estranhas. A cada passo, o peso do passado parecia excitar os fantasmas que surgiam ao seu redor. A luz do dia filtrava-se entre as árvores, e mesmo assim, seu espírito era escuro como uma tempestade. Ela percebeu que seu coração pulsava mais rápido. Decidiu que não poderia esperar mais para confrontar seu irmão. Como um soldado indo à guerra, armada apenas com a verdade. Foi então que a sua atenção foi desviada por uma figura familiar que estava próxima ao parque. Era ele, seu irmão Daniel, com seu sorriso cativante, sempre o favorito da família. Parecia despreocupado, como se não carregasse a sombra que agora assombrava cada pensamento de Valentina. Ela hesitou, buscando forças, mas o que viu a paralisou. Uma mulher se aproximou de Daniel. Seus braços envolveram-no em um abraço apertado. Valentina piscou, confusa. Não tinha certeza se estava vendo certo. Seria a nova namorada? Havia um calor naquele gesto que a fez doer. Mas à medida que o homem e a mulher se afastavam, Valentina sentiu como se uma lâmina cortasse sua insides ao ouvir a mulher chamar Daniel de amor. Amor? A palavra ecoou na mente de Valentina. Uma tempestade de ciúmes e raiva a atingindo. O que estava acontecendo? Para alguém que deveria ser um protetor, o irmão parecia muito à vontade. Mas uma vez que observou mais de perto, a mulher começou a falar, e Valentina não acreditou no que ouviu. Você sempre soube que seria uma questão de tempo até que ela soubesse a verdade. Precisamos nos preparar, Daniel. As palavras saíram da boca dela carregadas de veneno discreto. As pernas de Valentina fraquejaram. Ela se escondeu atrás de um carro estacionado, o coração batendo descontroladamente. A mulher continuou: Eu não suporto essa farsa. Você não pode continuar escondendo quem você realmente é. O que queria dizer com aquilo? A mente de Valentina girou. A verdade que ela estava prestes a confrontar poderia ir muito além do abuso. E se seu irmão fosse algo que ela nunca imaginara? Um nó na garganta a impediu de respirar. Daniel respondeu, sua voz um sussurro. Eu sei, mas o que você sugere? Expor tudo agora? Seria um desastre. Precisamos de um plano para que ela não se machuque mais. Valentina prendeu a respiração. Precisava ouvir. Mas o medo deu espaço à urgência. Eles estavam falando dela, de uma verdade escondida que ameaçava não só o amor familiar, mas sua própria identidade. Mas então, do nada, um grito interrompeu seus pensamentos. Um barulho alto e abrupto cortou o ar e desferiu um choque no antebraço de Valentina. Ela olhou para baixo e viu que alguém havia colidido com seu carro.
O impacto fez com que um pedaço da estrutura se soltasse e caísse, revelando algo que a deixou em estado de choque. Uma série de caixas, todas marcadas com seu nome. O conteúdo delas poderia expor segredos que nem mesmo Valentina conhecia. Neste momento, Valentina se viu em uma encruzilhada. Seu irmão não era o único guardião de segredos. O que mais estava escondido? A realidade que ela buscava poderia ser ainda mais sombria do que jamais imaginou. Ela olhou para Daniele e a mulher, a tensão explodindo em seu peito. O silêncio foi quebrado, mas o eco de uma nova verdade prestes a se revelar apenas começou a surgir. O que Valentina descobriria nas caixas poderia mudar tudo, e esse conhecimento poderia destruir o pouco que restava da sua família. O que fazer agora? Valentina olhou para as caixas, o coração disparando. O que haveria ali? Segredos? A angústia se misturou à curiosidade, e ela se sentiu puxada para aquele choque. As prateleiras do carro não escondiam os mistérios que já viam à tona. Mas antes que ela pudesse dar um passo à frente, ouviu Daniel dizer algo que fez seu coração parar. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz de Daniel ressoou como um golpe, cada palavra carregada de um peso que fez Valentina tremer. O que poderia ser tão devastador assim? Ela mal teve tempo de processar. Não poderia ser. O calor da raiva e do medo inflamaram seu rosto. Valentina estava ferida, mas também furiosa. A ideia de que seu irmão estivesse tramando algo atrás dela, algo que lhe fosse escondido, a fez querer arrancar aqueles segredos da garganta dele. Ela se aproximou, a necessidade de confrontá-lo pulsando nas veias. Quando tinha certeza de que ele a veria, Valentina gritou: "Daniel!" Os dois se viraram, e ela notou a mulher ao lado dele, um sorriso irônico nos lábios. "O que você está fazendo aqui?" Daniel soou tenso, quase defensivo. "Estava ouvindo você. A verdade? Qual verdade?" Valentina ainda mantinha a esperança de que pudesse ser um mal-entendido. Mas ele só olhou para baixo, evitando seu olhar. "Por que você está escondendo algo de mim?" Foi então que a mulher, ao lado de Daniel, deu um passo para frente. E a voz dela tinha um eco que cortava o ar. A verdade devastadora, Valentina. Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem você realmente é. As palavras dela caíram sobre a cabeça de Valentina como um baque de tempestade. "O que você quer dizer com isso? Que mentira é essa?" Sua voz tremia, mas não de medo, de uma raiva crescente. A mulher sorriu, cruzando os braços. "Você se lembra daquela vez que sua mãe a deixou com a gente? Um dia em que ela não voltou? Você pensa que foi só um acidente? Não foi! Havia muito mais por trás disso. Seu pai nunca a contou. Ninguém contou. O choque quase fez Valentina desmaiar. Lembranças de uma infância marcada por insegurança e medo iluminavam-se em sua mente. E se tudo fosse parte de uma mentira maior? Valentina não sabia o que sentir. A confusão a envolvia como uma nuvem densa, e então o céu desabou. Um grito agudo cortou o ar, e não era dela. Daniel se virou de repente, o olhar em estado de pânico. "Não!"
Ele gritou, correndo em direção a algo fora de vista. O tempo pareceu congelar, enquanto Valentina o seguiu. Seu coração agora. Um tambor retumbante. Ao virarem a esquina, encontraram um grupo aglomerado em torno de uma jovem caída no chão. Gritando e chorando. Ela não pode. A mãe dela não pode saber. Daniel murmurou a si mesmo, desmoronando ao ver a cena. Valentina se aproximou. O horror tomando conta dela. O rosto da garota, familiar, a filha do melhor amigo dela. O que aconteceu? Valentina gritou, mas a resposta estava clara no pânico nos olhos de Daniel. É culpa minha! Tudo isso é culpa minha! Ele parecia perdido, como se o peso da realidade estivesse desabando sobre ele. A jovem no chão, pálida e sem vida, reunia os ecos de uma verdade emaranhada e mortal. Valentina se sentiu desorientada, questionando aquilo que nunca quis entender. Se a verdade era assim tão letal, até onde estariam dispostos a ir para proteger suas mentiras? Um fio invisível de destino parecia finalmente estar prestes a se romper. O que é real, afinal? E sobre o que mais ninguém havia falado? Um estalo de luz a interrompeu, fazendo todos virarem-se. Uma presença se aproximou. Alguém tinha que saber da verdadeira história. Mal sabia Valentina que esse encontro era apenas o início de uma tempestade muito mais feroz. Uma reviravolta que desafiaria tudo o que elas conheciam. É hora de revelar as cartas na mesa, a figura disse. Mas essas palavras pareciam uma sentença. O que significaria isso para Valentina e todos ao seu redor? Acompanhá-la na busca de uma verdade? A linha entre a dor e a libertação começava a se tornar cada vez mais tênue. Valentina olhou para as caixas, o coração disparando. O que haveria ali? Segredos? A angústia se misturou à curiosidade, e ela se sentiu puxada para a gravidade do choque. As prateleiras do carro não escondiam os mistérios que começavam a vir à tona. Antes que pudesse dar um passo à frente, ouviu Daniel dizer algo que fez seu coração parar. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz de Daniel soou como um golpe. Cada palavra carregada de um peso que fez Valentina tremer. O que poderia ser tão devastador assim? A ira fervia dentro dela. O calor da raiva inflamava seu rosto. Por que você está escondendo algo de mim? Questionou, a voz quase um sussurro. A mulher ao lado de Daniel deu um passo à frente e a voz dela cortou o ar. A verdade devastadora, Valentina. Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem você realmente é. As palavras dela caíram sobre Valentina como um baque de tempestade. O que isso significava? O que estava escondido? Valentina sentiu o mundo girar. Suas memórias vieram em um turbilhão. Cada fragmento uma pequena mentira. Que mentira é essa? Gritou. Mas a mulher apenas sorriu, cruzando os braços com desdém. Lembra daquele dia em que sua mãe a deixou conosco? Você achou que era só um passeio? Não foi. Havia muito mais por trás disso. Seu pai nunca contou. Ninguém contou. O choque quase a derrubou. O rosto da mulher se tornava familiar, quase como se ela já estivesse visto aquela expressão antes. Valentina piscou, confusa. O que você quer dizer com isso? Você precisa saber da verdade que eles esconderam. Sua mãe não morreu. Ela foi embora porque queria, para te proteger, para não ver você crescer com esse segredo. As palavras ecoaram em sua mente.
cada frase, uma lâmina afiada, cravando-se cada vez mais fundo. Antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. Valentina e Daniel se viraram. O tempo parecia congelar enquanto suas visões se encontravam no pânico. Na esquina, um grupo se aglomerava e não só havia gritos, havia alguém caído no chão. Não, não ela! Daniel berrou, correndo para a cena. O coração de Valentina afundou. Seguiu-o, sabendo que o que veria mudaria tudo. No meio da confusão, ela viu uma jovem caída. O rosto da garota era uma mistura de familiaridade e desespero. O pânico brotou em Valentina. A filha da amiga de sua mãe, alguém que sempre havia estado presente em sua vida. O que aconteceu? Valentina gritou, mas o silêncio se impôs à sua pergunta. É culpa minha! Tudo isso é culpa minha! Daniel parecia desmoronar, o peso da realidade desabando sobre ele. O corpo no chão era pálido, com a vida escapando rapidamente. Aquele rosto... Valentina piscou, um grito silencioso entalado na garganta. Ela conhecia aquela garota. Não pode ser verdade. O olhar de Daniel estava apavorado, sua respiração rápida. Ela nunca deveria ter vindo aqui. Eu sabia que isso poderia acontecer. As palavras dele reverberaram em Valentina como um eco tenebroso. A mulher ao lado de Daniel, agora com ar de satisfação, sussurrou. Isso é só o começo, Valentina. A verdade se abre como um poço profundo. E você não está pronta para o que vai descobrir. Valentina se sentiu desorientada. A garota caída, a vida dela em risco. Tudo se entrelaçava em uma teia de segredos mortais. O que mais eles estavam escondendo? O mundo estava desmoronando ao seu redor. Um nó na garganta a impediu de gritar. E a confusão e a raiva consumiam. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a história, que pensava conhecer, começou a se desintegrar. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas a verdade. Uma verdade que parecia mais aterradora a cada momento. E assim, enquanto a multidão murmurava em choque, e o destino da garota no chão oprimia todos ao redor, Valentina soube. A linha entre amor e mentira era mais frágil do que poderia imaginar. O que mais estava prestes a surgir das sombras? O que mais era uma farsa? De repente, um estalo de luz a fez desviar o olhar. Uma figura se aproximou e suas palavras prometeram uma revelação sem precedentes. É hora de revelar as cartas na mesa, disse a figura com uma calma perturbadora. E assim o caos a envolveu. O que significava isso para Valentina e todos ao seu redor? O medonho eco da revelação pairava no ar, como uma sombra prestes a engolir tudo. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas seria uma benção ou uma maldição. Valentina olhou para as caixas, o coração disparando. O que haveria ali? Segredos. A angústia se misturou à curiosidade, e ela se sentiu puxada para a gravidade do choque. As prateleiras do carro não escondiam os mistérios que começavam a vir à tona. Antes que pudesse dar um passo à frente, ouviu Daniel dizer algo que fez seu coração parar. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz de Daniel soou como um golpe. Cada palavra carregada de um peso que fez Valentina tremer. O que poderia ser tão devastador assim? A ira fervia dentro dela.
O calor da raiva inflamava seu rosto. Por que você está escondendo algo de mim? Questionou, a voz quase um sussurro, tremendo de expectativa e incredulidade. E sua voz cortou o ar. A verdade devastadora, Valentina. Toda sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem você realmente é. As palavras dela ressoaram como um trovão. Valentina piscou, confusa. Que mentira é essa? Gritou. Mas a mulher apenas sorriu, cruzando os braços com desdém, como se estivesse ali para fazer um espetáculo. Lembra daquele dia em que sua mãe a deixou conosco? Você achou que era só um passeio? Não foi. Havia muito mais por trás disso. Seu pai nunca contou. Ninguém contou. A descrição da mulher a fez sentir um nó no estômago, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Antes que pudesse processar, um grito cortou o ar. Valentina e Daniel se viraram. O tempo parecia congelar enquanto suas visões se encontravam no pânico. Na esquina, um grupo se aglomerava. E não só havia gritos. Havia alguém caído no chão. Não, não ela! Daniel berrou, correu para a cena. O coração de Valentina afundou. Seguiu, sabendo que o que veria mudaria tudo. No meio da confusão, viu uma jovem caída. O rosto era uma mistura de familiaridade e desespero. O pânico brotou em Valentina. A filha da amiga de sua mãe, alguém que sempre havia estado presente em sua vida. O que aconteceu? Valentina gritou. Mas o silêncio se impôs à sua pergunta. É culpa minha. Tudo isso é culpa minha. Daniel parecia desmoronar, o peso da realidade desabando sobre ele. O corpo no chão era pálido, com a vida escapando rapidamente. Aquele rosto! Valentina piscou, os olhos cheios de lágrimas. Não, não pode ser verdade! Daniel se voltou, os olhos cheios de remorso. Eu sabia que isso poderia acontecer. O encontro... Eu não queria que isso saísse. A mulher ao lado de Daniel, agora com um ar de satisfação, sussurrou. Isso é só o começo, Valentina. A verdade se abre como um poço profundo. E você não está pronta para o que vai descobrir. Seu olhar apontou para a jovem caída. Valentina estava em choque. O que a mulher sabia? O que mais havia espreitando nas sombras da sua vida? Os murmúrios da multidão ao redor tornaram-se um ruído distante, enquanto ela lutava para equilibrar seu mundo, que desmoronava a cada segundo. De repente, algo a fez parar. Uma figura se aproximou da cena, seus olhos chocando-se com os de Valentina. Valentina, eu preciso falar com você. Oh, o homem, com um olhar diferente, tinha uma expressão que ela conhecia, mas não conseguia conectar. Então tudo mudou. Uma emoção antiga veio à tona, fazendo seu coração acelerar. Quem é você? Valentina perguntou, o medo agora abraçando sua coragem. Eu sou seu pai e a verdade é mais sombria do que você imagina. Ele parecia apavorado e isso fez com que sua constituição se desmoronasse. O que isso significava? Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se ele era realmente seu pai, qual era a conexão com todos aqueles segredos? Ele tinha um papel em tudo isso?
Daniel se virou, o medo estampado em seu rosto. Não, não pode ser verdade. E é nesse momento que as palavras cortaram como uma faca amaldiçoada, ecoando na mente de Valentina como gotas de veneno. O caos se intensificou ao redor. O que mais ele sabia? E qual era a realidade que estava prestes a desabar sobre ela? No fundo, Valentina sentia que a única coisa que poderia unir aqueles fragmentos era a verdade. Mas e se essa verdade ameaçasse tudo o que ela acreditava? Uma sombra de terror envolveu seu coração. E ela se viu em meio a uma tempestade de perguntas sem respostas. Agora, a linha entre amor e mentira era mais fina do que nunca. E o que restava dela parecia um fio prestes a arrebentar. O que mais estava prestes a surgir das sombras? Valentina precisava saber. Mas a que custo? Valentina olhou para as caixas, o coração batendo forte. O que poderia haver ali? Segredos? As perguntas pulsavam em sua mente e a angústia se misturava a uma curiosidade intensa. Mas antes que pudesse se aproximar, Daniel, visivelmente assustado, interrompeu o silêncio. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz dele era um sussurro, mas soou como um trovão para Valentina. Cada palavra atingindo como uma punhalada. A raiva a consumiu. Uma toalha quente cobrindo sua determinação. Por que você está escondendo algo de mim? As palavras saíram entre dentes cerrados. Cada sílaba gravada pela fúria. A mulher ao lado de Daniel avançou um passo, um brilho ácido nos olhos. A verdade devastadora, Valentina. Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem realmente é quando tudo parecia insuportável. O mundo ao redor dela girou em um turbilhão. Que mentira é essa? Valentina gritou, o desespero começando a tomá-la. Ao mesmo tempo, um grito cortou o ar, abrupto e cheio de dor. Todos viraram o olhar, e Valentina acompanhou a direção do som, seu coração parando. Na esquina, a cena se desenrolava lentamente. Um grupo se aglomerava em torno de um corpo caído. Não! Não pode ser! Daniel avançou, e a urgência do seu desespero fez Valentina o seguir. Ela chegou à cena e seu coração desabou. Uma jovem estava estendida no chão, a expressão pálida e sem vida. Valentina reconheceu o rosto da filha da melhor amiga de sua mãe. O que aconteceu? Valentina perguntou, mas a multidão emudecera e as palavras ficaram presas na garganta. É minha culpa! Tudo é minha! Culpa! Daniel se contorcia, sua voz baixa e tremida, a aflição estampada no rosto. Ele se sentiu destinado, despedaçado, e Valentina não conseguia reconciliar o que estava acontecendo. A mulher ao lado dele olhava com um sorriso enjoativo. Você sempre pensou que estava protegida, não é? Mas o destino tem um jeito muito peculiar de se manifestar. Valentina sentiu-se paralisada, a raiva e o choque formando uma tempestade dentro dela. Daniel olhou para a jovem no chão. Seus olhos cheios de remorso. Não eram apenas o passado e os segredos da família que estavam prestes a vir à tona. Havia algo mais. De repente, uma nova figura surgiu. Valentina não reconheceu o homem, mas a intensidade em seu olhar capturou sua atenção. Ele fez caminho através da multidão, a expressão
grave. Quando ele se aproximou, Daniel ficou pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Valentina, eu preciso falar com você. É sobre sua verdadeira história. A voz do homem era firme, mas o olhar de Daniel dizia que tudo estava prestes a desmoronar. Quem é você? Valentina questionou, o medo agora envolvendo a coragem de seu coração. Soa como uma peça da verdade que nunca te contaram e que agora impactará tudo ao seu redor. As palavras do homem soaram como um eco distante que a fez perceber que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. É hora de descobrir, Valentina. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. O homem hesitou, observando a cena antes de continuar. A sua mãe não está morta. Ela está viva e está mais perto do que você imagina. As palavras dele explodiram em sua mente como fogos de artifício. O que isso significava? Tudo o que ela conheceu havia se transformado em um emaranhado de mentiras. O que você está dizendo? Como pode isso ser verdade? E ali, em meio ao caos, Valentina sentiu o impacto. A jovem caída, a dor no rosto de Daniel e agora essa revelação devastadora. O que mais era um segredo? O que mais não lhe contaram? O que mais poderia ser verdade? A multidão ao redor dela tornou-se um borrão e a realidade começava a se espalhar como fumaça no ar. Valentina olhou para Daniel, com os olhos cheios de confusão e a determinação ressurgindo. Como você sabe disso? Porque eu sou o homem que a sua mãe amava. E a verdade pode arruinar tudo, o homem respondeu, suas palavras caindo como pedra. O mundo à sua volta girava e sombras começaram a se aglomerar. Valentina sentiu que tudo estava por um fio. O que mais estava prestes a ser revelado? E qual seria o custo dessa verdade? Valentina olhou para as caixas, o coração batendo forte. O que poderia haver ali? Segredos? As perguntas pulsavam em sua mente e a angústia se misturava a uma curiosidade intensa. Mas antes que pudesse se aproximar, uma punhalada! A raiva consumiu, uma toalha quente cobrindo sua determinação. Por que você está escondendo algo de mim? As palavras saíram entre dentes cerrados, cada sílaba gravada pela fúria. A mulher ao lado de Daniel avançou um passo, um brilho ácido nos olhos. A verdade devastadora, Valentina. Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem realmente é. Quando tudo parecia insuportável, o mundo ao redor dela girou em um turbilhão. Que mentira é essa? Valentina gritou, o desespero começando a tomá-la. Ao mesmo tempo, um grito cortou o ar, abrupto e cheio de dor. Todos viraram o olhar e Valentina acompanhou a direção do som, seu coração parando. Na esquina, a cena se desenrolava lentamente. Um grupo se aglomerava em torno de um corpo caído. Não! Não! Pode ser! Daniel avançou, e a urgência do seu desespero fez Valentina o seguir. Ela chegou à cena e seu coração dessapou. Uma jovem estava estendida no chão, a expressão pálida e sem vida. Valentina reconheceu o rosto da filha da melhor amiga de sua mãe. O que aconteceu? Valentina perguntou. Mas a multidão emudecera e as palavras ficaram presas na garganta. É minha culpa! Tudo é minha culpa! Daniel se contorcia, sua voz baixa e tremida, a aflição estampada no rosto. Ele se sentiu destinado, despedaçado, e Valentina não conseguia reconciliar o que estava acontecendo. A mulher ao lado dele olhava com um sorriso enjoativo. Você sempre pensou que estava protegida, não é?
Mas o destino tem um jeito muito peculiar de se manifestar. Valentina se sentiu paralisada. A raiva e o choque, formando uma tempestade dentro dela. Daniel olhou para a jovem no chão, seus olhos cheios de remorso. Não eram apenas o passado e os segredos da família que estavam prestes a vir à tona. Havia algo mais. De repente, algo dentro da multidão chamou a atenção de Valentina. Um homem se destacou, empurrando os curiosos que bloqueavam o caminho. Leonardo! Ele era um velho conhecido, um amigo da faculdade, que não via há anos. Mas o que o trouxe aqui? Seu olhar era sério, quase assustador. Ele se aproximou, a pressão da situação clara em seu rosto. Valentina, você precisa saber a verdade. Os olhos de Daniel se arregalaram em choque. O que você está fazendo aqui? A tensão na voz dele era palpável. Valentina não conseguia entender. O que Leonardo sabia? É sobre sua mãe, Valentina. As palavras dele ecoaram entre as pessoas em volta. Ela não está morta e você não faz ideia do que aconteceu. Daniel se pôs entre eles, a raiva evidente. Cale-se, você não tem que falar nada. Leonardo levantou a mão. A expressão dele era de profunda preocupação. Ela é sua mãe, mas também ela é parte de algo muito maior. Algo que você não deveria saber. Não agora, não assim. Valentina gargalhou nervosamente. Como assim? O que você está dizendo? O que mais estão escondendo de mim? O rosto de Leonardo ficou ainda mais sério. Ela estava envolvida em coisas perigosas, fora da sua compreensão. E sua avó, ela sabia. Sabia também que a verdade poderia ser letal. Um desconforto percorreu a multidão. Sussurros começaram a se espalhar. Daniel, cada vez mais agitado, disparou. Não ouça! Você não sabe o que está dizendo! Valentina não conseguia processar o que havia por trás de todas aquelas mentiras. E a jovem no chão, estava ela de alguma forma ligada a tudo isso? O pânico a envolveu. Ela se sentia em um labirinto de segredos destrutivos. O nó em sua barriga se apertou. Leonardo, por favor, ela rogou, sentindo-se como se estivesse caindo em um abismo. Diga a verdade. Estou pronta! Ele hesitou por um instante. E então, duas palavras mudaram tudo. Ela é sua irmã. O tempo parou. A revelação atingiu Valentina como um balde de água fria. O que ele acabara de dizer? Sua mente girava em torno daquela ideia absurda, desmoronando tudo o que ela acreditava saber. Daniel ficou em silêncio. O olhar dele agora era uma mistura de terror e confusão. Não! Isso não pode ser verdade. Me diga que não é! Valentina gritou, o desespero latente em sua voz. Mas as palavras de Leonardo pairaram no ar como fogos de artifício, todos ao redor absorvendo a intensidade da revelação. Valentina estava prestes a descobrir que o que ela conhecimento até aquele momento era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava prestes a surgir das sombras? E qual seria o custo de tudo isso? Valentina olhou para as caixas, o coração batendo forte. O que poderia haver ali? Segredos? As perguntas pulsavam em sua mente, e a angústia se misturava a uma curiosidade intensa. Mas antes que pudesse se aproximar, Daniel, visivelmente assustado, interrompeu o silêncio. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz dele era um sussurro, mas soou como um trovão para Valentina, cada palavra atingindo como uma punhalada. A raiva consumiu, uma toalha quente cobrindo sua determinação. Por que você está escondendo algo de mim? As palavras saíram entre dentes cerrados, cada sílaba gravada pela fúria. A mulher ao lado de Daniel avançou um passo,
um brilho ácido nos olhos. A verdade devastadora, Valentina. Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem realmente é. Quando tudo parecia insuportável, o mundo ao redor dela girou em um turbilhão. Que mentira é essa? Valentina gritou, o desespero começando a tomá-la. Ao mesmo tempo, um grito cortou o ar, abrupto e cheio de dor. Todos viraram o olhar e Valentina acompanhou a direção do som, seu coração parando. Na esquina, a cena se desenrolava lentamente. Um grupo se aglomerava em torno de um corpo caído. Não, não pode ser! Daniela avançou e a urgência do seu desespero fez Valentina o seguir. Ela chegou à cena e seu coração desabou. Uma jovem estava estendida no chão, a expressão pálida e sem vida. Valentina reconheceu o rosto da filha da melhor amiga de sua mãe. O que aconteceu? Valentina perguntou. Mas a multidão emudecera e as palavras ficaram presas na garganta. É minha culpa! Tudo é minha culpa! Daniel se contorcia, sua voz baixa e tremida, a aflição estampada no rosto. Ele se sentiu destinado, despedaçado, e Valentina não conseguia reconciliar o que estava acontecendo. A mulher ao lado dele olhava com um sorriso enjoativo. Você sempre pensou que estava protegida, não é? Mas o destino tem um jeito muito peculiar de se manifestar. Valentina se sentiu paralisada, a raiva e o choque formando uma tempestade dentro dela. Daniel olhou para a jovem no chão, seus olhos cheios de remorso. Não eram apenas o passado e os segredos da família que estavam prestes a vir à tona. Havia algo mais. De repente, algo dentro da multidão chamou a atenção de Valentina. Um homem se destacou, empurrando os curiosos que bloqueavam o caminho. Leonardo! Ele era um velho conhecido, um amigo da faculdade que não via há anos. Mas o que o trouxe aqui? Seu olhar era sério, quase assustador. Ele se aproximou, a pressão da situação clara em seu rosto. Valentina, você precisa saber a verdade. Os olhos de Daniel se arregalaram em choque. O que você está fazendo aqui? A tensão na voz dele era palpável. Valentina não conseguia entender. O que Leonardo sabia? É sobre sua mãe, Valentina. As palavras dele ecoaram entre as pessoas em volta. Ela não está morta. E você não faz ideia do que aconteceu. Daniel se pôs entre eles. A raiva é evidente. Cale-se. Você não tem que falar nada. Leonardo levantou a mão. A expressão dele era de profunda preocupação. Ela estava envolvida em coisas perigosas, fora da sua compreensão. E sua avó, ela sabia. Sussurros começaram a se espalhar. Daniel, cada vez mais agitado, disparou. Não ouça! Você não sabe o que está dizendo! Valentina não conseguia processar. O que havia por trás de todas aquelas mentiras? E a jovem no chão, estava ela de alguma forma ligada a tudo isso? O pânico a envolveu. Ela se sentia em um labirinto de segredos destrutivos. O nó em sua barriga se apertou. Leonardo, por favor! Ela rogou, sentindo-se como se estivesse caindo em um abismo. Diga a verdade. Estou pronta! Ele hesitou por um instante, e então 2 palavras mudaram tudo. Ela é sua irmã. O tempo parou. A revelação atingiu Valentina como um balde de água fria. O que ele acabara de dizer? Sua mente girava em torno daquela ideia absurda, desmoronando tudo o que ela acreditava saber. Daniel ficou em silêncio. O olhar dele agora era uma mistura de terror e confusão. Não,
Isso não pode ser verdade! Me diga que não é! Valentina gritou, o desespero latente em sua voz. Mas as palavras de Leonardo pairaram no ar como fogos de artifício. Valentina estava prestes a descobrir que o que ela conhecimento até aquele momento era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava prestes a surgir das sombras? E qual seria o custo dessa verdade? Enquanto ela tentava processar a informação, Daniel a interrompeu. Você não sabe o que está dizendo. Não pode ser. Isso é um pesadelo. A voz dele era quase uma súplica, mas não havia mais espaço para negá-la. Daniel, isso é real? Valentina gritou. As sequências de pensamentos explodiam e se entrelaçavam como uma tempestade, e o pânico ressoava em seu peito. Mas então, o céu desabou. Um barulho ensurdecedor ressoou atrás deles. Um carro vinha em alta velocidade e antes que pudessem reagir, a máquina metálica fez um giro. Valentina virou-se para ver o desastre, mas tudo aconteceu rápido demais. O carro atingiu uma árvore e o impacto ecoou como uma bomba. Gritos preencheram o ar e as pessoas começaram a correr em todas as direções. O caos se alastrou à sua volta como fogo. Valentina não sabia se devia correr ou ajudar. Então ouviu um grito familiar. Era a mulher que estava com Daniel. Ela estava perto do carro, gritando e tentando ajudar alguém. Era a jovem caída no chão. Valentina olhou para Daniel, seus olhos cheios de horror. O que está acontecendo? O que mais está escondido em nossa família? Daniel apenas balançou a cabeça. O pânico agora tomado por desespero. Mas a resposta parecia mais nebulosa do que nunca. O que teria causado uma tragédia tão devastadora? Valentina sentiu a agonia no peito. O que mais estava prestes a ser revelado? E naquele momento, enquanto o caos se desenrolava e misturava com as verdades mais obscuras, uma pergunta permaneceu na mente de Valentina. Até onde você iria para proteger aqueles que ama, mesmo quando tudo se desmorona ao seu redor? A vida dela estava prestes a mudar de uma maneira que nem mesmo seus piores pesadelos poderiam prever. Valentina olhou para as caixas, o coração batendo forte. O que poderia haver ali? Segredos? As perguntas pulsavam em sua mente, e a angústia se misturava a uma curiosidade intensa. Mas antes que pudesse se aproximar, Daniel, visivelmente assustado, interrompeu o silêncio. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz dele era um sussurro, mas soou como um trovão para Valentina. Cada palavra atingindo como uma punhalada. A raiva a consumiu e a determinação a envolveu como um manto pesado. Por que você está escondendo algo de mim? As palavras saíram entre dentes cerrados, cada sílaba impregnada pela fúria. A mulher ao lado de Daniel avançou um passo, um brilho ácido nos olhos. A verdade devastadora, Valentina. Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem realmente é. Quando tudo parecia insuportável, o mundo ao redor dela girou em um turbilhão. Que mentira é essa? Valentina gritou, o desespero começando a tomá-la. Ao mesmo tempo, um grito cortou o ar, abrupto e cheio de dor. Todos viraram o olhar, e Valentina acompanhou a direção do som, seu coração parando. Na esquina, a cena se desenrolava lentamente. Um grupo se aglomerava em torno de um corpo caído. Não! Não pode ser! Daniel avançou. E a urgência do seu desespero fez Valentina o seguir. Ela chegou à cena e seu coração desabou.
Uma jovem estava estendida no chão, a expressão pálida e sem vida. Valentina reconheceu o rosto da filha da melhor amiga de sua mãe. O que aconteceu? Valentina perguntou, mas a multidão emudecera e as palavras ficaram presas na garganta. É minha culpa! Tudo é minha culpa! Daniel se contorcia, sua voz baixa e tremida, a aflição estampada no rosto. Ele se sentiu despedaçado e Valentina não conseguia reconciliar o que estava acontecendo. A mulher ao lado dele olhava com um sorriso enjoativo. Você sempre pensou que estava protegida, não é? Mas o destino tem um jeito muito peculiar de se manifestar. Valentina se sentiu paralisada, a raiva e o choque, formando uma tempestade dentro dela. Daniel olhou para a jovem no chão, seus olhos cheios de remorso. Não eram apenas o passado e os segredos da família que estavam prestes a vir à tona. Havia algo mais. Então, um grito cheio de desespero ecoou. Uma nova figura seria capturada pela cena. Era alguém que Valentina não reconhecia. Um homem alto, com um olhar profundo, avançava. Valentina! É hora de você saber a verdade. Ele parecia forte, decidido, mas um fardo pesado estava visível em seu rosto. Quem é você? Valentina perguntou, seu coração disparando. Meu nome é Marco e eu sou seu pai. A revelação que escapava de seus lábios atingiu Valentina como um balde de água fria. O que ele disse? Uma onda de incredulidade a percorreu. Daniel ficou pálido. O choque era palpável. Não! Isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Valentina gaguejou, seu corpo tremendo, cada parte de si se recusando a aceitar. Não, Valentina. Você precisa me ouvir, Marco implorou, dando um passo à frente. Eu não queria que você soubesse assim. Mas é a hora. Sua mãe, ela, nunca. Quis que você soubesse quem eu realmente sou? E com isso, um novo grito cortou a cena. O corpo da jovem no chão começou a se mexer. Valentina, não! Daniel gritou. Mas era tarde demais. A jovem, que todos pensavam estar morta, abriu os olhos. Ela estava acordada, mas envolta em um pânico que eletrizava o ar. Ela não pode saber! A voz dela era uma mistura de desespero e urgência. Valentina ficou paralisada. Como isso era possível? Ela é a chave para todo esse mistério. Marco apressou-se a afirmar, seus olhos fixos na jovem. A verdade que você não conhece está ligada a ela. Valentina sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Quem é ela? O que estão escondendo? O pânico a envolvia como um cobertor gélido. O caos dominou a cena. Marco se aproximou da jovem, ignorando as rêmoras de Valentina. Você precisa se lembrar. O que aconteceu naquele verão não fica em armazenados. Valentina não suportava mais. Cada nova revelação fazia seu mundo tremer, e as sombras pairavam ao seu redor. O que mais poderia ser verdade? A ideia de que sua própria vida era fundamentada em mentiras e segredos a engoliu. Enquanto a multidão observava em choque, Valentina balançou a cabeça. Não, isso não pode ser real. Então tudo desmoronou. Um novo grito, mais alto, fatal. E com isso uma nova onda de segredos começou a ser desvelada. O que está acontecendo? Onde a verdade e as mentiras se entrelaçam? A resposta pairava no ar, como uma nuvem ameaçadora, e Valentina seguiu diante de uma encruzilhada. Cada escolha dela poderia mudar tudo. O que mais aguardava para ser revelado? Ela estava prestes a descobrir que o custo, na verdade, poderia ser muito mais elevado do que qualquer um jamais imaginou. Valentina olhou para as caixas, o coração batendo forte. O que poderia haver ali? Segredos?
As perguntas pulsavam em sua mente e a angústia se misturava a uma curiosidade intensa. Mas antes que pudesse se aproximar, Daniel, visivelmente assustado, interrompeu o silêncio. Não vamos deixar que ela descubra o que aconteceu naquele verão. O encontro com a mãe dela. Ela não pode saber da verdade. A voz dele era um sussurro, mas soou como um trovão para Valentina. Cada palavra a atingindo como uma punhalada. A raiva a consumiu, e a determinação a envolveu como um manto pesado. Por que você está escondendo algo de mim? As palavras saíram entre dentes cerrados, cada sílaba impregnada pela fúria. A mulher ao lado de Daniel avançou um passo, um brilho ácido nos olhos. A verdade devastadora, Valentina! Toda a sua vida é uma farsa. Você sequer sabe quem realmente é. Quando tudo parecia insuportável, o mundo ao redor dela girou em um turbilhão. Que mentira é essa? Valentina gritou, o desespero começando a tomá-la. A tensão no ar ficou insuportável, e em meio à conversa, um grito agudo cortou o ambiente. Todos se viraram, e Valentina acompanhou a direção do som, seu coração parando. Na esquina, um grupo se aglomerava em torno de um corpo caído. Não! Não pode ser! Daniel avançou, e a urgência do seu desespero fez Valentina o seguir. Ela chegou à cena e seu coração desabou. Uma jovem estava estendida no chão, a expressão pálida e sem vida. Valentina reconheceu o rosto da filha da melhor amiga de sua mãe. O que aconteceu? Valentina perguntou, mas a multidão emudecera e as palavras ficaram presas na garganta. É minha culpa! Tudo é minha culpa! Daniel se contorcia, sua voz baixa e tremida, a aflição estampada no rosto. Ele parecia lastimável, despedaçado. E Valentina não conseguia reconciliar o que estava acontecendo. A mulher ao lado dele observava com um olhar de satisfação. Você sempre pensou que estava protegida, não é? Mas o destino tem uma forma peculiar de se manifestar. Valentina encarou, perplexa, o que ela queria dizer com isso. De repente, um murmurinho se espalhou entre a multidão. Alguém havia chamado a polícia. O pânico tomou conta e a figura de Marco, que se mantinha afastado, avançou, o rosto pálido. Valentina, não fique assim. A verdade é mais complicada do que parece. Quem é você, afinal? Valentina esbravejou, o coração batendo desenfreadamente. Você me diz que é meu pai e depois fica se escondendo. A pressão emocional fez sua voz falhar. Marco hesitou, mas havia uma sombra de firmeza no olhar dele. Sua mãe não estava apenas fugindo. Ela estava armando um plano. Um plano? Valentina gritou, confusa. Para quê? Para me proteger de quem? De nós, ele sussurrou. A multidão murmurejou. E Valentina sentiu o mundo ao seu redor começar a girar. Não só as revelações a esmagavam, mas agora as palavras de Marco tinham um peso diferente. O que você quer dizer com nós? Ela mal conseguiu expressar a pergunta entre lágrimas, mas a resposta não veio. Um grito irrompeu novamente, cortando o ar. Valentina se virou, e um carro, vindo em alta velocidade, surge do nada. O impacto foi brutal. O veículo colidiu com a árvore logo ali. Um estrondo ensurdecedor. O caos se instaurou. Gritos e sirenes se misturaram, e Valentina só conseguiu ficar paralisada, observando a cena. Daniel gritou algo que não conseguiu ouvir. Os rostos de todos estavam horrorizados. A jovem caída, agora recuperada, tentou se levantar, mas os outros a empurraram para o chão. Não! Isso não pode estar acontecendo! Valentina sentiu a bile subir pela garganta.
A dor alheia estava se transformando em sua própria dor. Nesse momento, uma figura surgiu da multidão. Uma mulher com semblante familiar. Valentina piscou, o coração acelerando. Mãe? A mulher estava lá, olhando desesperada, mas o que houve a levou ao extremo da incredulidade. Ela não estava morta. E o que era mais impressionante, a mulher não era a rainha que Valentina esperava ver. Você não devia estar aqui. O que você fez? O rancor em Daniel transbordou e se voltou para a mulher. Mas Valentina já não conseguia processar. Você se conhece? Você é a verdadeira razão de tudo isso estar acontecendo. A mulher respondeu, o olhar intenso. E a verdade, Valentina? A verdade é que você não é quem você pensa que é. O tempo pareceu parar. Cada palavra dela bateu com força nas paredes da mente de Valentina. Ela não era quem pensava ser. Tudo o que a cercava resolveu desmoronar. Como assim? Era tudo o que ela conseguia dizer. Sua identidade foi roubada, Valentina. Você é a peça de um jogo que não conhece. Você foi criada por outra família, sob outra identidade. Todo este tempo, você não faz ideia do que está acontecendo. O coração de Valentina pareceu explodir do peito. E enquanto isso acontecia, um novo grito irrompeu entre a multidão. E a verdade intransigente começou a se desenrolar, como uma bandeira exposta ao vento. O que mais estava por vir? O que isso significava para quem ela era? A cada segundo, o abismo se aprofundava. E assim, sem saber o que fazer, Valentina se viu à beira de um precipício, pronta para descobrir o que mais estava escondido nas sombras.